Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, com muita alegria de estar aqui fazendo esse estudo do livro do Evangelho de Lucas, e agradeço a todos aí pela cooperação, né? Tá aí ouvindo. Obrigada a todos, Deus abençoe grandemente. E é um motivo assim de ficar alegre, por quê? Porque nós estamos falando da palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor nos traz o quê? Alegria no nosso coração e ensinamento para nossas vidas, não é isso? Nós, quando começamos agora no versículo, dando continuidade de Lucas, que eu preparei no outro vídeo, no versículo 25, não é isso? Que falava sobre a tempestade. Agora nós vamos dar continuidade no versículo 26 até o 39. Amém? Esse capítulo é grande, ele tem várias parábolas e acontecimentos que o Senhor Jesus passou juntamente com os discípulos dele, para o que está nos ensinando hoje também, e será sempre, tudo que nós podemos precisar durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, seja com ensinamento, seja com situações que vai nos trazer mais fé na nossa vida, né, na nossa jornada, para estar juntamente com o Senhor seguindo até a reta final, que é o nosso propósito, o nosso alvo, o Senhor Jesus lá no reino dele. Então, vamos ler agora, quem tiver poder abrir a Bíblia aí, no capítulo 8, versículos 26 até o 39. Quem não puder, depois pode estar meditando com mais tranquilidade, né, com paciência, na sua casa, onde você estiver, né? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui no versículo 26, que fala sobre o endemoniado gadareno. Então, vou começar aqui, 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Versículo 31. E rogaram que os não mandasse para o abismo, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Achando então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Versículo 36. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado.
E toda a multidão da terra dos gadareus ao redor lhe rogou que se retirasse dele, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Versículo 38. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Glória a Deus. Vou falar por aqui. Só essa passagem já é grande. Amém? Glória a Deus. Então vamos. Jesus. Então eles estavam no barco. Jesus deu ordem, vamos navegar para outra banda. E foram navegando. E do outro lado, de frente à Galileia, era a cidade dos Gadarenos. E quando ele ultrapassou, o lago, que foi para outra banda, os Gadarenos, veio ao encontro um homem que ele estava o quê? Possesso de muitos, milhões de demônios naquele homem. E a situação daquele homem era tão precária, tão difícil, de tanto demônio que atormentava ele, que ele já não estava em sã juízo, ele já não conseguia, tinha horas que ele não conseguia ver um pouco da realidade, na verdade, quando os demônios estavam o possuindo. E acontecia que aquele homem ficava tão feroz, tinha tanta força que os demônios, eram muitos milhares de demônios nele, que o povo lá deveria ser bem perigoso ele, então o povo encorrentava ele. Aqui fala, com grilhões e cadeias. Então ele era amarrado, ele era preso, só que aqueles demônios dava para ele tanta força, usando ele com tanta força, que ele conseguia arrebentar todos aqueles grilhões, aquelas cadeias, e saía, o demônio mandava ele, impelia ele para os desertos. Então ele vivia nos desertos e habitava onde? Nos sepulcros. Então ele vivia nas covas dos defuntos, era onde ele dormia. Olha que situação que um ser humano não pode chegar. E esse homem chegou. Então, para esse homem já não havia mais solução, não havia mais esperança na vida dele. E ele, vendo que Jesus vinha, os demônios, ele se aproximou na presença do Senhor Jesus. E logo os demônios começaram a gritar, porque os demônios já ficaram com medo, na hora que eles sabiam quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus Altíssimo, foi o que eles gritaram, exclamaram. Então os demônios sabem de cada pessoa quem é. Aquela pessoa que serve fielmente e aquela que não sabe, ele sabe quem ele pode tocar e quem ele não pode tocar. Então ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, Deus Altíssimo, então ele não podia nada, ao contrário. Jesus podia fazer ele ir para o abismo. Então eles ficaram logo tremendo e gritaram, exclamaram com grande voz. Ele falou, porque Jesus, quando viu, ele já tinha expulsado aqueles demônios daquele homem. Quando viu já a situação daquele homem, o Senhor já expulsou dele de lá. E os demônios ficaram todos atormentados e começaram a gritar. Ele fala assim, no versículo 38, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então ele sabia que ainda não tinha chegado a hora dele do fim mesmo. Então por isso que ele falou, que tenho eu contigo, ainda não é, como se ele falasse, ainda não é a minha hora de eu ser aniquilado de vez. Mas ele falou assim, peço que não te atormentes.
E o que ele respondeu? Legião. Então havia o quê? Uma legião, milhares e milhares, um exército de demônios que estavam naquele corpo, naquele homem. Então às vezes, você vê uma pessoa tão cheia de maldade, às vezes que se levanta contra você, a pessoa só pensa em maldade, só fala em maldade, tudo é coisas ruins que tem na cabeça, na mente daquela pessoa. Então às vezes são o quê? Muitos demônios, até legiões, que está naquele corpo, naquela pessoa. Então por isso você tem que ver a pessoa, por isso que o Senhor fala que a gente não deve odiar, né? Deve perdoar. Porque você sabe que tudo quanto é maldade vem do inimigo. Então o inimigo entra naquela pessoa que abre aquela brecha para as coisas ruins, para a maldade, e são que usados por esses espíritos malignos, por esses demônios. Por isso que a gente tem que perdoar a pessoa. É o que o Senhor manda, porque o Senhor já vê espiritualmente tudo o que aconteceu, o sofrimento. Imagina o sofrimento desse homem. A vida dele inteira, que já havia muitos anos, ele era possesso por essa legião. Imagine o temor, o terror que ele transpassava naquela cidade, naquele povo. Imagine a situação dele que era acorrentado, porque tinha hora que ele vinha no juízo normal dele, quer dizer, para que ele estava ainda vivo naquela situação? Provavelmente podia ser que ele pensasse, ou os demônios nem davam tempo muito, porque eram muitos milhões baixando aquele corpo. Então, era uma situação complicada para aquele homem, é uma situação difícil, não só para ele, quanto para a vizinhança toda, para as pessoas. Era tão terrível a situação dele que ele não conseguia nem mais ter um descanso, um lar, uma casa. Ele morava em sepulcros, vivia no deserto. Que ponto que o nosso adversário pode chegar numa pessoa quando ela o quê? Abre a janela, abre a porta e deixa esses demônios entrar, porque esses demônios ele não entra assim de qualquer jeito. Provavelmente em alguma situação a pessoa procurou e abriu que a janela do coração, do corpo da pessoa, a porta, e esses demônios entraram de algum jeito. Entraram já para destruir ele. Então às vezes as pessoas elas vão procurar coisas erradas e elas não sabem que aquilo vai fazer um grande mal para elas, porque ela está o quê? Abrindo a brecha. O corpo, o coração dela está vindo aquelas coisas, e a partir da hora que vem aquelas coisas na vida dela, tudo fica complicado. Porque eles começam o quê? A dirigir aquela pessoa. E aquela pessoa fica o quê? Presa. Igual esse homem. Esse homem estava o quê? Preso. Ele não tinha mais jeito de conseguir, ainda mais que eram milhões, era uma legião. Mas Jesus foi lá e expulsou aqueles demônios. Então não existe espírito maligno nenhum que atormenta uma pessoa que ele não tenha que sair. Ele tem que sair no nome de Jesus. Só que essa pessoa precisa o quê? Procurar o Senhor Jesus. Como esse homem. Ele foi o quê? Até Jesus, não foi? E então Jesus o expulsou aqueles demônios. E aqueles demônios, voltando aqui no texto, eles exclamaram, quando Jesus perguntou, que ele falou que era legião, porque eram muitos demônios, né, naquele homem. E eles o que? Rogaram a Jesus que não mandassem para o abismo. Então, para quem não acredita em inferno, existe um abismo. O próprio demônio nessa passagem está mostrando que Jesus podia mandar ele para o inferno, para o abismo. Então, existe uma realidade espiritual. Então, como existe o reino eterno de Deus no céu, também existe o reino das trevas no abismo. Só que lá era tormenta, ele tinha um reinado, lá é o reinado dele, mas é um atormentando o outro, não tem paz, porque ali é trevas.
isso que nós devemos o quê? Hoje nós temos um livre-arbítrio de escolher a nossa futura moradia eterna, se é como no céu, como no reino de Deus ou não. Isso é muito sério. Muitas pessoas estão brincando de ser crente, brincando com o evangelho, mas é seríssimo, porque na hora que apagar a luz da vida de cada um, já não tem mais retorno. Até o último instante da vida ainda tem chance de ser salvo. Depois que morre, não tem mais. Cada um vai para o seu destino e vai aguardar o grande julgamento do Senhor. Então, os demônios, aquela legião, rogou ao Senhor Jesus que não mandasse para o inferno. Nem os demônios queriam ir para o inferno, para o abismo. Então rogou que entrasse naquele escopo. Eles queriam continuar aqui na terra, ainda fazendo maldade, entrando no corpo de outra pessoa que abrisse, né, a janela, desse uma brecha para eles entrarem. Então Jesus permitiu, de uma manada de porcos, eles entraram no corpo, mas a maldade era tão grande desses demônios que eles fizeram, mataram todos os porcos. Entraram nos porcos, os porcos ficaram tudo agitados com aqueles demônios, e aí tinha como se fosse um precipício, né? Alguma coisa assim, que ele caíram, despencaram lá de cima e caíram no lago, e os porcos todos se afogaram. A manada inteira se afogou, não restou um dos porcos. E aí aqueles que aguardavam o quê? Os porcos, aqueles que cuidavam dos porcos, ficaram tudo atemorizados, assustados porque fugiram e saíram falando todo canto que ele ia na cidade, o que tinha acontecido, o que Jesus tinha feito, como que ele libertou aquele homem. Aquele homem era muito conhecido em todas aquelas cidades ali vizinhas, porque a fama dele, ele vivia nos desertos, então provavelmente ele percorria várias regiões ali. Porque o deserto ele liga várias províncias, não é isso? Então ele saiu, os homens que o guardavam saíram falando para todo mundo que Jesus tinha feito. E eles ficaram muito atemorizados e com medo até mesmo de que Jesus e os seus discípulos ficassem naquele lugar. E pediram, foram lá, até Jesus falou, pediram para que se retirasse da cidade deles, dos gadarenos. E Jesus o quê? Saiu, chamou os discípulos dele, entraram no barco e saíram de lá. O que podemos, para nós, tirar dessa lição, desse acontecimento que o Senhor Jesus nos deixa aqui para nós até hoje e por todos os séculos, que é a palavra do Senhor? Primeiro, quando Jesus, lá no começo, direcionou que por onde eles andavam, sempre tinha a direção do Senhor Jesus. Era sempre ele, vai para aquela outra banda, entra no barco, muda para o outro lado, sempre era dirigido. Inclusive, uma outra parte aqui, eu já li também sobre isso, já falei, em outro versículo anterior, nesse capítulo mesmo. Então, Jesus direcionou os discípulos que navegassem para outra banda ali da Galileia, que era justamente os gadarenos. Por quê? Ele sabia que lá do outro lado tinha esse gadareno. Os discípulos não sabiam, mas eles sabiam. Mas Jesus sabia que havia esse gadareno, que ele ia libertar ele daquela legião, daquela escravidão. Então, por esse motivo que nós devemos o quê? Pedir sempre ao Senhor que Ele o quê? Dirija o nosso viver, dirija os nossos passos. Porque Ele sabe, Ele é Deus, então Ele sabe o que vai acontecer
acontecer lá na frente. Amém? Glória a Deus. O Senhor sabe o que vai acontecer. E Ele sabe se aquilo vai ser para o nosso bem ou não. Se estiver na direção dEle, tudo que nós fizermos vai dar certo lá na frente. Agora, se não, não vai dar. Por isso é necessário pedir que Ele tome conta dos nossos passos, que Ele guie os nossos passos, amém? Nesse caso aqui, os discípulos estavam andando com Ele e Ele mandou, vamos para o outro lado, os discípulos foram. Então isso é o que? Obediência. Então nós devemos obedecer o que o Senhor Jesus manda, porque lá na frente vai ter uma solução para cada tipo de situação que a gente precisar. Amém? E lá na frente vai ter o quê? Um propósito. Nada é por acaso. Quando a gente está nos caminhos do Senhor e deixa Ele guiar a nossa vida, nossos passos, Ele cuida dos mínimos detalhes. Cada detalhe que for, Ele está ali cuidando, fazendo um propósito naquilo, para a sua vida, para outros também. Seguir o exemplo na sua vida. Então nada é por acaso. Amém? Glória a Deus. Quando chega o tempo de o Senhor abençoar e conceder o que uma bênção para aquela pessoa, também vemos aqui nessa passagem que nada impede o que o Senhor quer operar na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Nada impede. Porque quando ele atravessou para o outro lado, e aquele gadareno tão possesso, tão às vezes não estava nem em sã consciência direito, por causa daquela legião de demônios, mas veja só, ele foi o quê? Até Jesus. Ele foi até Jesus. Os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus e ele ia libertar ele, ia expulsar eles de lá, mas os demônios não conseguiram impedir que aquele homem possesso, gadareno, chegasse nos pés de Jesus. Eles não conseguiram impedir. Eles não conseguiram impedir a obra que o Senhor ia fazer na vida dele, aquela obra de libertação, aquela obra de solução, de salvação. Eles não conseguiram impedir. Olha que eram milhões. Então é assim na nossa vida. Quando a gente anda com o Senhor, nada, não tem um inferno, uma legião, um inferno, nada pode impedir aquele plano que Deus tem na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Nada impede. Por isso que o Senhor manda a gente ficar o quê? Tranquilos e confiar nele. Ele fala assim: crê somente, confia em mim, firma a sua fé, crê somente, eu vou fazer. E ele faz e nada impede. Meu amado, minha amada, nada impede. Você acha que esses demônios, essa legião, não queriam impedir aquele homem de não ir até a presença de Jesus para poder continuar naquela casa e fazer o que eles queriam? Era o desejo deles, com certeza, mas para Deus ninguém impede o plano do Senhor. Então, se Deus fez uma promessa para você, se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, e não tem inferno nenhum que tente atrapalhar essa bênção que o Senhor tem na sua vida. Amém? Toma posse dela em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continuando aqui. Aleluia. Então, quando chegou o que? A hora de Jesus, do Senhor operar na vida daquele homem, ele o quê? Ele chegou até Jesus, o gadareno, e Jesus já foi o quê? Expulsou aquele demônio, libertou aquele homem e salvou aquele homem. Glória a Deus. E ele voltou o quê? O seu juízo perfeito. Ele estava sem roupa, que ele andava sem roupa, todo muito perturbado. Então ele colocou, se vestiu e ficou onde? Aos pés do Senhor Jesus. É o que fala aqui. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, mesmo que, continuando aqui no texto, que aqueles demônios se levantaram contra ele para tentar impedir, mas não teve o quê? Efeito algum, porque com certeza, até esse homem chegar até Jesus, quando ele viu Jesus que tinha entrado já em terra, e ele saiu da cidade, foi ver a Jesus, até esse momento, você imagina quantos mil pensamentos aquela legião já devia ter tentado fazer aquele homem voltar para trás, para não receber a bênção que o Senhor tinha na vida dele. Então, e olha que aquele homem já estava para receber a bênção. Então, às vezes acontece isso. O inimigo, ele não pode impedir que Deus opere na nossa vida, de modo algum. Mas ele pode tentar, até chegar à bênção, tentar o quê? Colocar pensamentos que não vai dar certo, que não vai acontecer, a bênção está muito distante, que é difícil, é impossível você conseguir isso que você está pedindo a Deus. Então ele vai tentar impedir de uma forma que ele coloque na sua cabeça para roubar a sua fé. Mas você tem que ir em frente, tem que ir aos pés de Jesus. Foi assim que fez Gadareno. Imagina quantos mil pensamentos contrários não veio na cabeça dele. Mas ele foi até Jesus. Então nada impediu. Então a gente não deve deixar que nenhum pensamento, tentar roubar a nossa fé, tentar diminuir a confiança que a gente tem em Deus, no propósito de Deus. Ele tem um propósito na sua vida e ele vai cumprir, meu irmão. Se alegra, alegra o seu coração, a sua alma, confia nele, ele vai cumprir. Glória a Deus, como cumpriu para esse homem. Aleluia, e nada impede. Na hora que chega a hora, às vezes, olha só, podia ser que a bênção do Senhor está assim pertinho de você. E o inimigo começa a colocar pensamento contrário, até murmuração. Para quê? Para tentar atrapalhar você. Ele sabe que Deus está com um anjo que está ali com a bênção na mão. Mas depende o quê? De você também. Depende de você se firmar o quê? Nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. E lá eu creio, eu confio que o Senhor vai me dar vitória. E Ele vai dar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continuando. Voltando ao texto. Enquanto aqueles povos ficaram sabendo do que Jesus fez com aquele homem, que libertou daquela legião de demônios, então houve o que? Grande temor naquela cidade, e pediram que Jesus, estavam com tanto medo e pediram que Jesus se retirasse dali. Quando nós estamos vivendo na presença de Deus, mesmo que se vier alguém contra nós no nosso caminho, a Bíblia fala que o nosso inimigo, por um caminho, se ele vier contra nós, quando a gente está na presença de Deus, por 7 caminhos, eles fugirão de nós, da nossa presença. Amém? Glória a Deus. Então, mesmo que venha o inferno tentar abalar nossa fé, por um caminho que usa pessoas, situações adversas para tentar vir contra nós, por 7 caminhos esses demônios fugirão diante de ti. Está escrito isso. E de tão grandes obras de livramento que o Senhor vai dar quando confiamos nele. Então, quando a gente confia no Senhor,
Ele nos livra de todo mal. Então, mesmo que venha muitos contra ti, seu caminho, seja no trabalho, seja se levantando tanta coisa, confia no Senhor, entrega nele, a sua confiança, a sua fé nele, que ele vai fazer que todos esses males, esses demônios, essas pessoas do mal vão fugir do seu caminho. Eles não vão querer nem ficar perto e falar, nossa, esse daí nada consegue. Tem Deus que o guarda de todo mal. Amém? E isso é o quê? É uma promessa de Deus também. Promessa de livramento, como está escrito, por um caminho virá contra ti, por 7 fugirá de ti. Uma promessa que Deus vai te livrar de todos os inimigos, de todo o mal. Amém? Glória a Deus. No versículo 38 e 39, deixa eu ver aqui. Rogou, 38, rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo. Nessa parte, depois que esse gadareno ficou liberto, e ele ficou o quê? Aos pés do Senhor, ele se vestiu, já estava em São Juízo, e ficou aos pés do Senhor Jesus. E então ele ficou tão feliz, tão maravilhado com o que o Senhor tinha feito, depois de aqueles anos que ele vivia naquela escravidão, que ele era mal visto por todos, era preso, nem animal jamais faria uma coisa dessa, ele já não era nem visto como ser humano, um bicho, alguma coisa que acorrentavam ele. Então, imagina, tinham medo dele, que ele quebrava as correntes, tudo, não tem nem parecer um ser humano chegando nesse ponto, porque as pessoas têm medo de se aproximar de alguém. Então, ele ficou tão maravilhado com o que o Senhor fez, o poço que Jesus tinha tirado ele, que queria viver como Jesus, ser na missão de Jesus. E é assim, quando a gente se converte, o Senhor nos tira lá do lamaçal, lá no poço, no fundo do poço. E aí vem aquele primeiro amor, a gente fica tão maravilhado com a obra que o Senhor fez conosco, que a gente quer estar direto ali com o Senhor, não é isso? Servir a Ele, na casa dEle, evangelizar. Esse primeiro amor nunca pode parar, nunca pode se acabar, tem que continuar. Vai vir as lutas, as provas, sim, mas tem que continuar esse amor pela obra do Senhor, para o outro serem salvos, para a gente falar da palavra, salvar almas para o Senhor. Quantas almas estão aprisionadas igual esse gadareno por aí? E quantas estão morrendo, indo para onde? Para o abismo. Então, o Senhor nos levanta para isso. Aqui, nessa passagem, ele fala o que? Da chamada universal. A chamada universal é para todo mundo. Pregar as boas novas, levar o evangelho da salvação, da libertação. Glória a Deus. Então, aí Jesus, ele queria continuar com Jesus, né? Mas Jesus falou o quê? Porque Jesus já tinha o projeto dele, ali, a missão dele com os 12 discípulos que estavam ensinando ele, porque ele ia fazer o sacrifício na cruz, né? E eles iam continuar e dar início da igreja do Senhor, igreja aqui na terra, igreja evangélica, cristã. E o que Jesus falou para ele? Falou o quê? Que voltasse para a casa dele, mas que anunciasse o quê? Como grandes coisas Deus havia feito por ele. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então essa é a chamada universal para a gente. Deus faz uma obra na nossa vida, nos salva, nos liberta, nos cura. Agora, nós temos o quê? O dever, Ele mandou aqui, dessa chamada universal para todos, de
anunciar quão grande é o nosso Deus, anunciar quão grandes obras o Senhor Jesus fez por nós. Amém? Quantas obras o Senhor, quão grandes obras maravilhosas o Senhor já não tem feito na sua vida? Fez ou não fez? Com certeza Ele fez. E não só uma, porque Ele é muito bom. Cada vez que você chega na presença dEle, mais Ele tem para te dar, mais Ele nos ama demais. Glória a Deus. Então é isso que nós temos que fazer, é anunciar, pregoar quão grande é o nosso Deus, quão grandes obras Ele tem feito na nossa vida, para que muitas outras vidas, através de nós, do nosso testemunho, sejam também abençoados e salvos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que passagem tão bonita é essa, né? Gradamentos aqui, gradamentos. Glória a Deus. Uma lição tão linda, tão maravilhosa que o Senhor pode nos dar aqui. Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma conclusão dessa passagem. Como eu falei, esse capítulo é muito grande e cada parte aqui se estender vai mais ainda. Então eu vou parar por aqui e ainda falta um pedaço desse capítulo aí, dividir em várias partes para conseguir chegar até o final. Mas o importante é que, mesmo que seja desmembrado assim aos poucos, mas o importante é que a gente aprenda o que o Senhor tem feito por nós e o que Ele está nos ensinando. Eu falo aqui na íntegra da palavra, eu não estou dando meu nome, nada que eu acho, eu estou falando o que Jesus passou aqui. Amém? E sempre quando eu vou preparar esse estudo, eu sempre eu faço uma oração e coloco o Senhor na frente, o Espírito Santo, para que Ele dirija o que Ele quer falar, o que Ele quis dizer aqui para nós hoje, naquela época, hoje e para os outros que virão também. Glória a Deus. Então, a conclusão, eu fiz agora uma geral. Primeiro, de tudo que eu li aqui, nada acontece por acaso. Em tudo o Senhor tem o quê? Um propósito. Foi quando Ele mandou ir lá para outra banda, lá dos Gadarenos, porque Ele tinha um propósito de salvar uma vida. Glória a Deus. Então, tudo o Senhor tem um propósito. Cada situação que passamos, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo que a gente esteja passando uma situação difícil, parece que não tem fim aqui, parece que aquilo lá vai vir uma necessidade que eu estou sofrendo, mas Ele tem um propósito. Amém? Glória a Deus. Deus está o quê? Nos ensinando e nos moldando em cada situação. Ele sempre está nos ensinando alguma coisa. Amém? Glória a Deus. E Ele quer nos abençoar, nos libertar, nos salvar. Apenas precisamos do quê? Nos aproximarmos dEle e ficar aos seus pés. Glória a Deus. Gadareno fez, se aproximou de Jesus. Foi liberto, abençoado, ele ficou nos pés do Senhor. E aí o Senhor mandou o quê? Vai, não fica aqui, só vai pregar, vai anunciar as tuas mãos. E o segundo ponto, nada impede Deus de operar em nossas vidas. Quando andamos com Ele, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nada impede. Nenhuma arma que vier contra ti, nem se o inferno se levanta contra você, usa ímpio, usa até crente para tentar te desapontar, te entristecer com palavras. Nada. Não prosperará. Amém? E em tudo Ele o que? Nos dará livramento. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, é fiel. E nos guarda, nos protege. Amém? E o nosso testemunho devemos o quê? Apregoar com grandes obras o Senhor Jesus fez por nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra. E aqui eu paro essa palavra aqui. Em nome de Jesus. E quem esse estudo eu estou gravando, né? Coloco no Facebook, no YouTube.
que não viu os outros capítulos anteriores do livro de Lucas, desde o começo, é só entrar lá no YouTube, do Facebook, você clica ali, vai entrar o vídeo, já está a janelinha lá do canal, é canal Mensagem de Fé. E você clica ali e já vai, você vai na playlist, que aí vai estar todos os vídeos dos capítulos anteriores, tá bom? E desse capítulo também, que aí você pode ver o início do capítulo, já ver os outros vídeos. Às vezes tem um que são mais curtos, um pouquinho maiores, mas vale a pena, tá bom? É uma mensagem do Senhor para você, para o seu coração, e para te fortalecer também na fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora? Vamos fazer a oração da fé? Tudo é em oração, não tem jeito. Jesus sempre se retirava ao lugar, estava sempre orando, agradecendo ao Pai, então nós precisamos de orar. A Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. Vamos orar agora? Está escrito que tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. E eu quero agora ligar na terra juntamente com o céu, com o Senhor, essa oração, e pedir agora que o Senhor abra a janela do céu agora, derrama bênçãos na nossa vida, de maneira tal. E eu peço agora que você ore junto comigo, amém? Vamos entrar em concordância de oração, juntar a minha fé com a sua fé, tá bom? Então olha comigo, se tiver qualquer tipo de problema que te aflige, que você apresenta ao Senhor agora, e eu vou estar também intercedendo nessa oração ao Senhor, amém? Oremos. Se você puder colocar a mão no coração, coloca. É do coração que sai as saídas da vida, tá bom? E ora comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro agora, Pai. Eu ligo agora, Senhor, esses pedidos que estão aqui na terra ao Altíssimo, que será ligado no céu. Pai, eu intercedo, Pai, nessa oração. Ó Senhor Deus, por essas pessoas que estão pedindo a Ti, meu Deus. Ó Senhor, conceda, meu Deus, a bênção, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, nossas vidas, que não somos nada, mas Tu pode todas as coisas, Senhor. E a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e misericordioso. Eu peço, Senhor, que o Senhor toca do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor. Se tiver algum tipo de dor, de enfermidade, de caroço, de cisto, Senhor, que seja, desapareça em nome de Jesus. Se for alguma coisa maligna, Senhor, que existe algumas doenças que são espirituais, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, liberta agora, meu Deus. Se essa pessoa, meu Deus, por algum motivo na vida dela, ela deu uma brecha, ela foi em alguns lugares, meu Deus, que abriu brecha no corpo dela para entrar essas coisas ruins, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E se essa pessoa quer ser liberta agora, liberta agora essa pessoa. Eu intercedo por ela agora. Em nome do Senhor Jesus, todo mal saia, desapareça agora, que essa pessoa seja livre, salva, liberta, curado, ó Pai, porque o Senhor Jesus já levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, em nome de Jesus. E eu não aceito, Pai, nenhuma dor nem sofrimento. Em nome de Jesus, o Senhor já carregou e nós tomamos posse da cura, da vitória, em nome de Jesus. Abre, Senhor, as portas dessa pessoa financeira, ó Deus, que está passando uma situação difícil, meu Deus. Opera, ó Deus. Ó Pai, que até mesmo tem dificuldade, Senhor, para se alimentar. Meu Deus, opera nessa vida e abre as portas da providência. Abre as portas do emprego, Senhor. Ó Deus, do que essa pessoa precisar. Outro, Senhor, está endividado, já está com a cabeça cheia, não sabe mais o que fazer. Ó Deus, opera, Senhor. Dá uma solução, meu Deus. Dirija, ó Deus, o que ele pode fazer, que ele está querendo saber o que pode fazer para poder ter um recurso para ficar livre, Senhor, dessa dívida. Ó Deus, abre o entendimento, meu Deus, dessa pessoa e dá uma direção no que ele tem que fazer, que ele vai ser próspero nesse empreendimento. Opera, Pai, eu entrego nas tuas mãos teu povo e cada um, Senhor, que está aqui comigo, orando, Senhor, que o Senhor conceda, meu Deus, a petição de cada um, ó Deus, e aumente a fé daquele que está com pouca fé e fortalece aquele que está fraco, em nome de Jesus.
Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, fica com Deus e um beijo no coração. Tchau, tchau, a paz.